Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E viva nosso padroeiro São Geraldo Magela. Bom dia, meus irmãos. Como estão todos? Novamente no nosso encontro de hoje, o 12º dia já. Vamos continuar um pouco hoje com o nosso tema, né? Um pouco da meditação do nosso padroeiro. Hoje o nosso tema, Nunca me defenderei. São Geraldo Magela, a gente vai ver hoje, né? Um pouco do que ele também sofreu, padeceu aqui na Terra. E tudo ele ofereceu a Deus. Ele também, meus irmãos, vai passar pela dura prova, né? Da calúnia, né? Uma provação dura que ele vai ter também, né? Nesta passagem, né? Aqui da sua vida aqui na Terra, né? Ele também, que nem Jesus Cristo, né? Nosso Salvador, ele também foi caluniado, né? Ele também foi acusado falsamente, né? E todos os discípulos trilharam também o mesmo caminho, né? Então ele também vai passar por essa dura prova, meus irmãos. A gente vê que até os nossos dias de hoje, né? Como os sacerdotes, os filhos prediletos consagrados de Deus, sempre passam por essa dura prova da calúnia, né? Quantas vezes a gente escuta que são caluniados injustamente, né? É uma dura provação realmente. E pena que a gente também continua vendo isso até os nossos dias, né? E como as pessoas também que também, né, pode também, né, cair nisso, né, na tentação, né, de caluniar um filho predileto, filho consagrado de Deus, né, mas o inimigo sempre, né, ele tenta derrotar, né, a pureza, a consagração de um filho de Deus, né, por isso que a gente vê que sempre isso acontece, né, a fúria do inimigo, né, a fúria do diabo, né, contra o Filho de Deus consagrado, né? E isso também aconteceu também, como não foi a exceção, né, São Geraldo, com ele também aconteceu isso. E sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco, vamos contar um pouco a história como foi. São Geraldo sempre acostumava ajudar muito, né, aos seminaristas, aos leigos, né, aos sacerdotes também, né, e aos futuros sacerdotes, né, aos seminaristas também, as irmãzinhas, né, que também se postulavam para entrar no convento, para ingressar no convento. E como ele sempre ajudava, ele contribuía com donativos, né, às comunidades, tanto das irmãzinhas como também toda a congregação que ele podia, ele ajudava, principalmente a redentoristas e também a redentoristinas, que eram das religiosas. Então, foi assim que ele ajudou uma moça, uma jovem que queria ingressar, diz que é o convento, né? Mas como tinha também suas exigências, né, para ingressar ao mosteiro, ele teve que ajudar para ser admitida, para a moça ser admitida. Então ele ajudou aquela jovem, né, e assim foi um pouco da história, né, do trabalho que ele fez lá. Vamos ler um pouquinho. Prova-se a verdadeira santidade na cruz. Geraldo passou por dura provação, a calúnia. O fato é que, concluído o noviciado, Geraldo era muitas vezes enviado a missões por seus superiores. Ele estava numa missão, meus irmãos. Acompanhava os padres pregadores, prestava serviço, participava espiritualmente das missões com suas orações, com seu convívio junto com o povo. Ele estava lá também, né, ajudando nas missões sempre que o superior dele o enviava. Não só convidava os pecadores a aproximarem-se dos padres, para também se aproximava, não só convidava os pecadores para se aproximarem dos padres, para se confessar, como se preocupava também das vocações religiosas, né? Ele também preparava, né, e ajudava aos futuros, né, seminaristas, né, os que se iniciavam, os que estavam ingressando lá na congregação e também nos conventos, né. Então ele sempre estava aí ajudando, né.
O irmão Geraldo preocupava-se com isso, ajudava essas jovens, né, a essas jovens, pedindo donativo às comunidades das quais ele fazia parte, como também os benfeitores que ele conhecia. Foi assim que ele prestou sua ajuda a Nerea Caggiano, uma jovem que havia demonstrado desejo de entrar ao mosteiro das Redentoristinas de Foggia. Entretanto, ela, ao final de 3 semanas, deixou o convento e voltou para casa. O que aconteceu? Essa moça que ele ajudou para entrar, né, lá no convento, ela queria entrar, ele ajudou, né, como ele era acostumado a fazer com todos e com todas. O que aconteceu? Essa moça, ela queria voltar para casa. Logo depois de 3 semanas, ela decidiu voltar para casa. E o que ela faz? Como que ela justificou isso? Sua saída? Ela tentou encontrar justificativas para sua saída, acusando no início as monjas de Foggia. Primeiramente, ela foi e se queixou das monjas. E ninguém acreditou nela, né? Dizendo que ela a teria maltratado, que elas a teriam maltratado, mas ninguém acreditou nela. Então, acusou Geraldo de haver mantido relações escandalosas com uma jovem. Então, o que ela fez? Ela acusou o próprio, né, irmão Geraldo, né? Então, ela inventou que ele tinha mantido uma relação escandalosa com uma jovem. Então, isso ela contou em confissão. Imagine, meus irmãos, até onde chega, né, a tentação do inimigo. Então, ela decidiu caluniar Geraldo, né, para justificar a sua saída do convento. E, considerando muito grave tais acusações, o confessor lhe pediu que escrevesse o que ele mesmo escrevesse e que ele mesmo entregaria a carta ao superior geral da congregação. Então, aí o confessor pede para ela, né, para Nerea, para esta jovem Nerea, para escrever numa carta, né, e que ele entregaria ao superior da congregação, que era o padre Afonso, né, de Ligório. Informado do acontecido, já mandaram a carta, né, para o padre, e ele já estava também informado do acontecido. Afonso, o que faz? Convocou o Geraldo para que fosse a Pagani. Então ele chama, né, ao irmão Geraldo, né, e ele se apresenta também em silêncio. Em nenhum momento ele ficou com raiva, chateado, né, com mágoas, com ressentimentos, com espírito de vingança. Nesse momento, o que ele fez? Ele orou pela irmã, né, pela jovem. Ele orou, apresentou a Deus, né, e ele ficou em silêncio, né. Ele esperou tudo em Deus, colocou completamente essa confiança em Deus nesse momento de provação dura que ele estava passando, né. Então, meu superior me chama, escreve Geraldo, em uma carta de maio de 1754. Rezem por mim, tenho muita necessidade. O que ele fez, meus irmãos? Nesse momento de dura provação, ele apresenta a Deus e pede oração para a comunidade. Ele pede oração, pede intercessão aos irmãos, meus irmãos. Então, que bom, que lindo saber que a gente não está sozinho nessa luta de provação que a gente passa na vida. É importante a gente comunicar também o que a gente passa, né? Se abrir também um pouco do que a gente está passando, né? Nas dificuldades, para os irmãos, né, para que eles estejam também rezando por nós, intercedendo por nós, né. Então, isso que fez Geraldo, né. Chegou a Pagani, diz que na Páscoa, Geraldo se apresenta a Afonso, é a primeira vez que se encontram, lá foi a primeira vez que eles se encontram. Afonso lhe pede que leia a carta com a acusação assinada por Nerea Caggiano. Acabada a leitura, Geraldo inclina a cabeça em silêncio. Essa foi a atitude de Geraldo, né? Nunca me defenderei.
era como havia decidido agir conforme estava em seu regulamento de vida. O silêncio deixa Afonso intrigado. Então, deixou um pouco intrigado também Afonso, o silêncio de Geraldo, e fica em dúvida. Desiste de excluí-lo da sua congregação e julga melhor proibi-lo de conversar e escrever às pessoas de fora e, em acréscimo, proíbe de comungar. Ele recebe, então, a punição, né, aí da igreja, ele é descomulgado, meus irmãos, né, e o proíbe conversar, né, escrever cartas, dirigir ajudas, né, aos demais, né, que ele estava acostumado de fazer, né, com as pessoas de fora. Sem pronunciar uma palavra, Geraldo se retira. Então ele é obediente, né, sumiço, ele se retira, aceita tudo. Na comunidade de Ciorani, onde é convidado a ficar por uns 10 dias antes de retomar a Mater Domini, Geraldo toma a defesa do seu superior cada vez que o critica pela decisão tomada contra ele. Então, e os que mostram compaixão pelo fato de vê-lo privado de receber a Santa Comunhão ouvem dele o seguinte: por mim basta ter Jesus em meu coração, né? Ele não estava recebendo a Eucaristia, então ele falava assim, né? Não é preferível morrer sob o peso da vontade de Deus. Não é preferível morrer sob o peso da vontade de Deus. Ele estava aceitando toda essa aprovação como vontade de Deus, né? Então ele aceitou com amor, com paciência, com submissão, né, ao seu superior. Semanas mais tarde, entretanto, Afonso, que só ouvia elogios sobre o comportamento do irmão Geraldo, autoriza-o a comungar todos os domingos. Ele voltou a comungar, meus irmãos, todos os domingos. Finalmente, 2 novas cartas chegam ao escritório do Reitor Mor. Nereia Caggiano, gravemente doente, é torturada pelo remorso. Meus irmãos, minhas irmãs, é a obra de Deus, né, no coração da jovem Nereia. Ela diz que cai gravemente doente e é torturada também pelo remorso, né, da consciência lá do que ela fez, meus irmãos. Quem faz isso? Por meio das nossas orações, Deus. Então ela foi tocada profundamente também, né? E por Deus, né, naquele momento. E ela confessa que mentiu e retira suas acusações contra o irmão Geraldo. Então ela confessa publicamente que ela mentiu, né? E ela retira suas acusações contra o irmão Geraldo. Muito feliz Afonso, diz, apressa-se em fazer voltar ao irmão Geraldo para reparar o erro, ele afirmar sua confiança. Mas aí ele fala para Geraldo: mas por que, meu filho, não falastes, não disseste uma palavra para provar tua inocência? E Geraldo responde: pai, como poderia agir assim, quando a regra proíbe defender-se das repreensões dos superiores? Aí ele mostra uma vez mais sua submissão, né, ao seu superior, e por respeito àquela norma que ele aprendeu, ele mesmo é o primeiro que obedece à regra, né, que se mostra obediente, né. Então a gente vê que ele passou pelas mesmas humilhações também, mesmas acusações também que Jesus e seus próprios discípulos também, né? Se me perseguiram, aonde vos perseguir também, João 15:20, né? Então é um pouco do que ele passa também na sua vida terrena aqui na terra, né? O que ele passa também de provação dura, né? Já nos últimos anos já da sua existência, da sua vida, né? Ele tá quase já perto, né, de cumprir toda essa missão aqui na Terra, e ele passa por essa prova também, né. Essa promessa cumpriu-se na história de vida de Geraldo, pois dizia ele numa carta a um padre da sua congregação: se o Senhor reconhecesse que tudo vem de Deus, com certeza não sofreria mais e viveria como que num paraíso na Terra. Então,
ele mesmo estava passando, né, pela prova, né, e ele estava confirmando isso, né, que ele, então, reconhece que tudo que está passando também, né, como sofrimento, também poderia ser como um paraíso, né. Assim a gente tem que também entender os sofrimentos e as duras provas que a gente passa, porque a gente passa também por isso, né. E não tem pior coisa, meus irmãos, que passar também pelas calúnias, né. É uma dor que traspassa realmente nossa dignidade como pessoa, nossa integridade como pessoa. Então é muito dura, meus irmãos, a prova da calúnia. E é uma das, vamos falar assim, das coisas assim que mais o inimigo ama, a calúnia, e é o que muitas vezes as pessoas desejam para o outro, por causa que tem um coração, né, quizás um coração ainda de vingança, um coração ainda de mágoas, de ressentimentos. Então, que precisa uma cura interior também, né? Por isso que São Geraldo entendia também a essa jovem, né? A esta jovem Nereia. Por quê? Porque ela tava com um coração ressentido, né? Um coração ferido, um coração magoado. Ela precisava ser curada, ser tocada por Deus, né? Porque que fala sobre a vingança, que fala sobre as calúnias, a Bíblia? Lá em Mateus 15, 19, diz assim: porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso, meus irmãos, provém do coração do homem. Então, o que está nos ensinando aqui a palavra de Deus? Que tudo que sai, né, pela boca do homem provém do coração. E é isso o que mancha o homem, né? Então, temos que cuidar muito do que a gente fala, como a gente está julgando o próximo, né? Nem que seja que tenha defeito e seja verdade. Nem que seja verdade. Imagina se não é verdade. Porque diz que Geraldo, nosso santo, ele nem de brincadeira ele falava dos defeitos dos outros. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Nunca me defenderei, mesmo que tenha toda a razão. Basta que o que disseram de mim não seja ofensivo a Deus ou prejudicial ao próximo. Serei contrário a todo tratamento especial. Nunca responderei a quem me repreender, a não ser que seja interrogado. Nunca acusarei ou falarei dos defeitos de alguém, nem que seja por brincadeira. Aqui ele está dizendo que nunca acusará, nem nunca falará dos defeitos de alguém, né? Nem que seja de brincadeira. Defenderei sempre meu próximo e verei nele o próprio Jesus Cristo. Quando foi acusado falsamente pelos juízes, e assim agirei de modo especial quando o acusado estiver ausente. Ele tá dizendo aqui para nós que quando ele é acusado, ele verá o próximo, sempre no próximo verá o próprio Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele venceu, né? Por isso que ele recebeu aquela graça, né? De voltar a comungar, né? Que o que mais todo o povo pedia, né? Por ele, né? Todo mundo sabia que ele foi injustiçado e que ele era inocente, então todos pediram para ele voltar a comungar, né? E aí Alfonso também voltou, né? Pediu para ele voltar a comungar, né? Todos os domingos. Então, para ele era mais importante salvar a alma daquela jovem, né? E ele também, né? Ele também que falava que
aí, quando ele não estava comungando, que ele estava também com Jesus espiritualmente, né? Então, mesmo assim, ele já estava conforme, né? Ele já estava conforme e era muito agradecido a Deus, né? Rezemos por todos que são perseguidos pelo mundo afora por causa da sua fé, de modo muito especial pelas vítimas da calúnia. Oremos com São Geraldo. São Geraldo, fostes caluniado e denunciado falsamente perante vossos superiores. Sob o golpe da dor, voltaste vossa vida inteiramente para o Senhor, e a lembrança da sua paixão e de sua morte é que encontrastes a consolação que vos sustentou nessa provação. Uma vez mais, deparo-me aqui com o segredo da vossa vida. Esta é a vontade do meu divino Redentor. Vós que faceis compreender que em todas as circunstâncias da vida, no sofrimento moral, no trabalho de todos os dias, em meus relacionamentos com os outros, há sempre uma visão de fé que vem dar um significado profundo a tudo que faço, a tudo que penso e a tudo que sinto, que é a união com Jesus. Dai-me esse espírito de fé que me faz compreender o sentido dos meus sofrimentos e de minhas aflições íntimas. Amém. Que assim seja. Essa foi a oração, né? Dirigida também à intercessão de São Geraldo. Então, ele que nos dê coragem, né? Que nos dê humildade, submissão, né? E confiança total em Deus, né? Que a gente acredite que Deus, né, está agindo nas pequenas coisas das nossas vidas, né? Então, nas duras penas, nas duras provas, Ele está lá. Uma vez mais a gente viu com São Geraldo como ele agiu, né? E para que seja também para nós um exemplo também, né? E que nos ajude, que Ele sempre interceda por nós, né? Em cada momento, em cada passo, a cada dia que a gente caminha também aqui na Terra, né? Por toda e cada uma das situações que a gente também afronta aqui na Terra, né? Já seja nós, no nosso interior, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, ou seja, na nossa família, com nossos filhos, né? Na nossa casa, seja lá fora, nas comunidades, né? Nas pastorais. E oremos uma vez mais por nossos sacerdotes, né? Pelos consagrados de Deus, né? Oremos por eles, porque eles sempre são perseguidos, meus irmãos, né? O inimigo não quer, né, que eles continuem lá, né, fiel a Deus, inteiramente entregados a Deus. O que mais ele não gosta é a pureza dos sacerdotes, né? Que pela graça de Deus eles entregaram tudo a Deus, né? Se consagraram corpo e alma a Deus. E até hoje a gente encontra pessoas, irmãos também, que não aceitam isso, meus irmãos. E a gente vê que isso provém de Deus. É pela graça de Deus que temos sacerdotes, temos religiosas, temos vidas consagradas, né, irmãos? Tanto também, né, matrimônios consagrados, né? Então, que Deus abençoe todas as vocações, né, consagradas. Já seja de leigos também consagrados, jovens consagrados, né? Porque como temos que viver nossa vida, em qualquer estado que a gente está, consagrados a Deus, né? E é pela graça de Deus que a gente consegue isso. E que seja também alcançada pela graça do nosso padroeiro, São Geraldo Magela, que ele interceda sempre por nós e por todas as vocações consagradas. Que assim seja, meus irmãos, e até amanhã, se Deus quiser.